Olá, começa agora o Que Fique Bem Claro. E no programa de hoje nós vamos falar sobre leites de origem vegetal. Você sabe, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de leite de origem animal. No entanto, o chamado leite vegetal vem substituindo o leite de vaca. Para falar sobre este assunto, nós convidamos o chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, Dr. Paulo Martins. Dr. Paulo, muito obrigado pela sua participação. O senhor me ouve bem? Te ouço muito bem, muito obrigado por estar aqui, muito bem acompanhado pela Evelyn e pela Vânia, e com você naturalmente. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, é uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. E aí, como o professor mesmo falou, também aqui comigo, sempre presente, uma honra também receber você, a Eveline Marques, que é doutora em zootecnia e também uma das fundadoras da Priori Agro. Obrigado pela sua participação mais uma vez aí, Eveline. Olá, Leandro, é um prazer estar aqui. Mais uma vez, lembrando ao pessoal que essa é uma iniciativa da Comunicagro, a Associação Brasileira de Comunicadores do Agro, que teve essa ideia brilhante de fazer essa série de programas esclarecendo sobre vários mitos que a gente escuta por aí sobre o agronegócio, sobre os alimentos. E aí a Vânia também, da Comunicagro, participando com a gente hoje. É isso mesmo. Vânia Marques, que é da Folha AgroSul de Minas Gerais. Vânia, muito obrigado também pela sua participação. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa também. Muito obrigado, uma boa tarde para todos. Obrigado a você, Leandro. Obrigado ao pessoal do AgroMais. Obrigado, doutor Paulo. Um grande prazer estar com o senhor novamente. Obrigado, Evelina, minha colega, aqui da Comunicagro. E vamos aí para um belo bate-papo sobre o leite. Vamos lá. Eveline, você que participa comigo desde o início, você sabe que pela primeira vez a gente tem um equilíbrio de participação de gênero, 2 mulheres e 2 homens. Em geral, eu sou metido aqui, eu começo fazendo a pergunta para o nosso entrevistado. Mas hoje eu vou, por causa dessa situação, eu vou transferir para você a abertura aí desse debate que a gente vai fazer, dessa entrevista, dessa conversa, desse bate-papo que a gente vai fazer com o Dr. Paulo. Então, eu falei logo no início, até pegando esse gancho, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de leite de origem animal. E até algumas pessoas têm substituído o consumo do leite animal por esses chamados leites vegetais. Esse é um gancho que a gente tem que desmistificar, né? Vamos embora nesse assunto. Não, sem dúvida. Acho que não tem ninguém melhor que o professor Paulo aí para ajudar a gente nesse esclarecimento todo aí. Bom, eu acho que é bem complicado ficar chamando suco de produtos de origem vegetal de leite. E o mundo é feito de marcos regulatórios. Existe uma proposta da então deputada Tereza Cristina, atual ministra no Congresso, na Câmara dos Deputados, exatamente propondo que não se use essa palavra leite vegetal. Eu acredito que, com muita brevidade, isso vai se tornar lei. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que assumir que existe um conjunto de pessoas que querem tomar produtos substitutos do leite. Eu acho que a gente não tem que brigar com isso, não. Eu acho que laticínio é uma empresa de alimentos e a gente não tem que brigar com laticínio que vende produtos de origem vegetal. O que não pode acontecer é ser visto como algo que substitui plenamente o leite. Leite é um produto profundamente nobre e os demais produtos começam com uma característica fundamental, são produtos ultraprocessados. E a própria legislação brasileira está mudando, todo produto ultraprocessado precisa ter um pouco mais de cuidado em termos de consumo. O segundo ponto que eu acho que tem que considerar é que boa parte consome assim, mas com uma falta de conhecimento, e aí esse é o papel que esse programa acho que pode cumprir e está cumprindo muito bem, porque consome assim, por exemplo, produto de origem vegetal, no caso soja, com sabor provolone. Mas como é que você coloca sabor provolone num produto vegetal? Como é que você coloca sabor gorgonzola num produto de origem vegetal? Em geral, são pessoas que pagam muito caro por esse produto, acham que estão consumindo um produto saudável, e ele tem problemas muito sérios para serem considerados. Isso não pode ser visto como substituto, e tem 3 tipos de pessoas que fazem isso. A minoria está preocupado com o planeta, a minoria. Aí tem um outro perfil de gente que está preocupado com os animais. Então está preocupado, que acha que tortura animal para produzir leite,
tem que torcer animal. E tem um terceiro tipo que está preocupado consigo mesmo, esse é o maior. Então, ele está preocupado com a sua própria saúde. Então, nós precisamos explicar para esses 3 segmentos que vêm consumindo esse tipo de produto, o que é efetivamente, para que eles possam tomar uma decisão consciência, e não com base na carona, que é esse nobre produto chamado leite. Vânia, Doutor Paulo, o Brasil ele é um dos maiores produtores de leite do mundo. Temos produção, temos qualidade, mas a sociedade ainda vê a atividade da pecuária leiteira como uma atividade atrasada. Ele vê o produtor, aquele produtor pequenininho, como vaquinhas, com a vaquinha mimosa, enfim. Como que nós vamos conseguir reverter essa situação, essa imagem que a sociedade tem do produtor de leite, da atividade leiteira? Bom, primeiro, eu acho que quem vai mudar a imagem do agro são vocês. Eu sempre ouço essa conversa assim: ah, o agro não fala com a sociedade urbana. Eu acho que o agro tem que falar com os jornalistas, né? E os jornalistas é que têm essa capacidade de falar com a sociedade urbana. Por exemplo, quando você levanta uma questão como essa, você cria uma facilidade para a gente falar o que é a atividade leiteira. O setor mais dinâmico da economia brasileira é o agro. Ele é o mais dinâmico porque ele nunca foi protegido. Ao contrário, a industrialização brasileira foi feita com a poupança que veio do agro. E o setor urbano industrial, ele acaba copiando valores. Lá atrás, nós ficamos com a imagem do Jeca Tatu. Existem produtores que têm baixa tecnologia? Claro que existe, né? E aí, o que nós temos que fazer? Nós temos que socorrê-los. Da mesma maneira que a gente tem no setor urbano e industrial, nos diferentes segmentos, empresários que precisam de apoio, que precisam ser socorridos. Na atividade leiteira, tem um tipo de produtor que é cada vez menos presente, que é aquele médico de fim de semana, ou profissional liberal, que ele trabalha a semana inteira, tem umas vaquinhas e ainda quer ganhar dinheiro com o lazer dele. Então, isso está acabando. Nos anos 90, boa parte saiu do setor, tem ainda uns pouquinhos que estão acabando. Tem um conjunto de produtores que eles querem continuar, mas eles não têm acesso à tecnologia, porque a atividade leiteira exige muita assistência técnica. Então, aí precisa ter política de governo. A gente tem algumas políticas, mas tem que melhorar. Os estados cada vez renunciam mais a essa obrigação deles, né? É papel dos estados e também dos municípios atuarem junto a esse produtor, porque ele quer uma mão, ele quer um apoio. E tem um conjunto de produtores que hoje já vem crescendo a produção e melhorando a produtividade. Agora, em todos eles, é importante dizer, Vânia, que a gente mantém uma qualidade muito interessante na nossa produção. E a gente é um dos maiores produtores mesmo, mas tem que lembrar, olha que coisa interessante, nós já fomos um dos maiores importadores do mundo. Mas me chamou a atenção uma coisa que o senhor falou agora há pouco, na última resposta. O senhor falava ao contrário do que ocorre, por exemplo, na cadeia produtiva dos suínos e dos frangos, e que você tem, por exemplo, um processo de integração muito mais efetivo do pequeno e do médio produtor rural neste processo da cadeia produtiva, quer dizer, trazendo e agregando valor para o pequeno produtor. No que diz respeito à produção do leite, esse processo ainda me parece que é necessário que haja uma evolução nesta integração da cadeia como um todo. Como é que o senhor vê essa relação? A suinocultura e a avicultura têm expulsado muito produtor pequeno, por um motivo muito simples. A quantidade de capital exigido na atividade tem feito com que muitos não consigam competir. É claro que lá tem um processo de organização diferente, né? Você tem a granja, você tem a empresa que cuida da proteína animal, praticamente cercando o produtor de todos os cuidados. Mas essa não é uma característica no leite, e foi muito bom. Aqui cada pergunta é um universo, né? Por que a gente não tem uma integração como tem na avicultura e suinocultura? Porque é muito caro, em lugar nenhum do mundo tem isso, né? Se você juntar o valor das vacas que um produtor tem, que todos os produtores têm de um laticínio, as vacas valem mais do que o laticínio.
Se você juntar todos os frangos não valem mais do que o abatedouro. Então, é uma atividade primária, na atividade primária de leite, utiliza muito capital. No caso da suinicultura, está cada vez usando mais capital e aí está tendo que ter um crescimento. Assim, a produção, os produtores, cada vez tem que ter um tamanho maior para serem competitivos. É por isso que boa parte dos produtores do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nos últimos 20 anos, estão abandonando grãos, e estão abandonando suinocultura e avicultura, indo para o leite. Eu vou dar exemplos muito concretos. A Aurora, né, a grande cooperativa Aurora, ela recebeu aqueles produtores que não conseguiram se viabilizar na avicultura e na suinocultura, começaram a produzir leite, e aí a Aurora chegou a ter 2 milhões de litros de leite por dia para serem comercializados, até que ela resolveu ter a sua, estou na dúvida, acho que foi 1 milhão, 1 milhão, lá tem 20 anos atrás, né? Mas chegou a ter 1 milhão de litros, aí ela resolveu ter a sua própria marca e entrou no leite. A gente tem também a Frimeza, a marca Frimeza, a origem dela é com suinocultura, e hoje ela produz queijo. Então, são atividades que expulsaram produtores, e aí os produtores foram para o leite. No Rio Grande do Sul, eu desconfio que você é do Rio Grande do Sul, pelo seu sotaque, muita gente deixou soja, ou soja, como eles falam lá, e foram para o leite. Agora, no leite, o que vem acontecendo? Uma revolução silenciosa. Nós temos tido um conjunto grande de produtores que estão entrando na atividade, são produtores jovens, que estão trazendo conceitos de negócio, que escolhem o local onde vão produzir, e fazem isso de uma maneira muito competente. Então quer dizer que não vai ter espaço para o pequeno produtor de leite? Olha, eu não vejo muito futuro para pequeno produtor de suínos e aves. Em qualquer negócio, a gente tem tido uma contínua concentração. Então isso tem acontecido no arroz, no feijão, já aconteceu há muito tempo na soja, o algodão só tem gente grande, e está acontecendo na carne e no café. O café ainda tem uma característica muito grande, é muito presente, de pequenos produtores, mas tudo isso está num processo de transformação. O senhor entende que essa concentração e exclusão do pequeno e do médio produtor dedicado à atividade leiteira, ele também deve ocorrer a curto e médio prazo aqui no país? Ou as nossas condições talvez sejam um pouco diferentes? Já está acontecendo. Olha, está acontecendo exclusão de pequeno no setor de farmácia, no setor de restaurante, no setor industrial. No agronegócio está acontecendo de maneira generalizada e no leite está acontecendo nos diferentes países. Qual é o fenômeno que a gente tem visto? Menos produtores e os produtores que ficam com mais vacas. Exatamente, professor. Concordo em tudo que o professor disse. Acho que complementando aqui também, eu tenho uma vivência aí de viver de porteira em porteira em várias fazendas de leite, e um dos principais desafios que a gente vê quando pergunta ao produtor, né, qual o principal desafio no seu dia a dia, a mão de obra, né? Hoje a gente tem muito pouco interesse em pessoas trabalharem no meio rural, né? Principalmente no leite, como o professor disse, que é uma atividade diária, né? E não tem domingo, não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem nenhum dia de descanso, né? Principalmente para o produtor aí, mas independente do tamanho do produtor, eu acho que tem uma questão que a gente tem que sempre propagar e que muita gente tem dúvida quanto a isso, professor, que é o bem-estar animal, né? Muita gente deixa de tomar leite porque acha que o produtor judia das vacas, não tem bem-estar animal. Então eu queria que o professor reforçasse um pouco esse assunto aí, que o produtor está do dia a dia do campo, está todo dia lá e ainda é acusado de judiar dos animais. Conta um pouco melhor para a gente sobre os parâmetros produtivos aí relacionados ao bem-estar, por favor. Ninguém trata mal aquilo que traz receita, não é racional. Então, essa característica que a gente tem das pessoas acharem que a atividade leiteira é uma atividade de tortura, no meio urbano a gente, né, vê isso, assim, coitado, o animal tem que produzir o ano inteiro e coisa e tal. Olha, o animal, ele produz o ano inteiro, como a terra também produz o ano inteiro. E o animal é muito bem tratado na atividade leiteira,
principalmente nos últimos anos, em que a gente está entendendo mais o que é a relação homem-animal, e quanto mais vai entendendo, melhor trata. Uma outra coisa fundamental, Eveline, é a questão da tecnologia, dos aplicativos. Nós estamos cada vez mais levando tecnologias para os animais, da mesma maneira que estamos levando para nós. As tecnologias começam a ser vestíveis, né? Você tem condição de saber quanto tempo você dormiu, se o seu sono foi bom, com um relógio. Isso já é possível para nós. E é possível para os animais também. Então, as tecnologias que estão sendo geradas, é possível a gente perceber 3 dias antes se o animal está começando a ter algum processo inflamatório. É possível a gente calibrar a qualidade da alimentação para que o animal tenha condições de produzir de uma maneira muito tranquila e muito confortável. A própria estrutura de produção, eu estou me referindo às construções, eu estou me referindo não só ao compost barn, que é evidentemente uma situação confortável, mas a própria produção a pasto. As pessoas estão entendendo cada vez mais como devem se relacionar com o animal, e a gente não tem essa característica que o urbano entende. Quem vai a uma propriedade pela primeira vez fica encantado com os animais. A gente tem tido a oportunidade aqui na Embrapa de convidar pessoas do meio urbano, eminentemente urbano, pessoas de TI, grandes empresas de TI, e é impressionante como é que eles ficam, porque é gente que nunca viu animal, né? Então eles ficam fascinados, e estudantes também na área de TI. Então é muito menos informação que faz as pessoas imaginarem que os animais são cruelmente tratados e ainda assim conseguem produzir leite. Não faz sentido nenhum, é um animal muito sensível. E mais, a gente está começando uma pesquisa agora, lá na Embrapa, vamos começar agora nesse ano de 2021, onde a gente está querendo captar a felicidade da vaca. Nós somos convencidos que, da mesma maneira que nós, humanos, quando estamos felizes, a gente passa isso, né? A gente fica com a pele melhor, fica mais alegre, o timbre de voz muda. Nós estamos convencidos que isso acontece com as vacas também. E nós estamos à procura da felicidade da vaca. Porque se a gente traduz a felicidade, se a gente entende como é que a felicidade é construída, para o homem é muito complicado dizer o que faz um homem feliz, mas se a gente conseguir entender os parâmetros que levam efetivamente à felicidade e a capturar isso, nós vamos ter condições de mostrar para o urbano, para o flexitariano. Quem que é o flexitariano? É o cara lá de Florianópolis, ou do Rio de Janeiro. É aquele cara que ele é urbano, ele está muito preocupado com o meio ambiente, mas ele anda de carro para todo lado, inclusive para lazer. Ele usa fralda descartável, mas ele está preocupado com o meio ambiente. E durante a semana ele quer consumir as coisas brancas chamadas de leite vegetal, e no final de semana ele quer comer um queijinho. É a Anitta, né? A Anitta falou isso na televisão, que ela acha um absurdo o que a gente faz com os animais, mas depois, numa outra declaração, ela falou que gosta muito de queijo. Então, esse tipo de público, eu acho que a gente não tem que brigar com eles, o que a gente tem que fazer é usar a ciência, né? Nós estamos aí num momento de pandemia em que a ciência está dando resposta. Talvez sejam exatamente esses momentos de crise que nos permitam, né, professor, reafirmar aquilo que a gente tem dito aqui nos programas, que é o valor da ciência, o valor de quem, na verdade, estuda, entende e compreende como funcionam as coisas, né, Vânia? Paulo, o setor de leite já passou por vários desafios, já venceu vários desafios, já tivemos com qualidade, hoje temos a qualidade, ou seja, é uma constante luta, busca para agradar ao consumidor, não é? Hoje nós temos inovações aí como o leite A2, como o leite sem e esse movimento, essas inovações todas, elas vieram para atender como uma demanda do consumo ou foi uma iniciativa da produção para antecipar o consumo? E como que está esse processo?
Bom, eu acho que todo mundo está tendo que se adaptar a esse novo consumidor que não surgiu com o coronavírus, né? Surgiu com o celular, né? Na medida em que o celular apareceu, a maneira da gente encarar a vida mudou completamente. Nós passamos a ter uma informação imediata. Nós três, eu acredito que ainda pensamos, quando a gente tem alguma dúvida, a gente ainda tem que pensar que tem que consultar Google. Mas a Eveline, quando ela tem uma dúvida, ela nem pensa, ela já vai lá no Google e está, enfim, obtendo alguma resposta. Então, isso faz a Eveline ser o ponto, e todos nós aqui, o ponto de referência para qualquer atividade. Vejam como é que televisão mudou, né? Eu estou falando aparelho de TV. Hoje está difícil você comprar ele é cada vez mais barato e parem uma hora para dar uma olhada nos modelos. Eu estou querendo comprar uma TV, chamei meu filho de 20 anos porque estava muito complicado. Ainda mais homem, né? Se você der mais de 2 opções, a gente só tem tico e teco, então a gente fica com dificuldade de escolha. Então, nós, enquanto consumidores, assumimos uma condição de protagonismo que estamos induzindo a organização das cadeias produtivas, quer seja de alimentos, quer seja de produção de veículos, né? Quer seja de produção de móveis, de tudo, de serviços. Então, no caso do leite, o que a gente vem conseguindo é algo muito interessante. O primeiro é descobrir que gordura faz bem, né? Gordura cada vez será mais valorizado. No Brasil, a gente ainda tem um conjunto de médicos e nutricionistas ainda falando mal da gordura. Mas no mercado internacional, a Europa já reconhece gordura como um produto importante em termos alimentares. No mercado internacional, a gente já começa a ver a valorização da gordura. Isso é possível de ser visto quando a gente compara o mercado, porque o mercado de leite, eu acho que é importante falar isso, você não tem assim, um mercado muito variado de produtos. Você tem queijos, e aí tem alguns tipos de queijos, né, que a gente chama de tradable, internacional, e tem o mercado de leite em pó, além da manteiga. Então, no mercado de leite em pó, antigamente, nos anos 80, o preço do leite com gordura, do leite integral, né, leite em pó integral e o leite em pó desnatado, o preço dava uma variação de 5%, 3%, e nós já chegamos a ter 50% de variação. Por quê? Porque a gordura passa a ser valorizada. E por que a gordura passa a ser valorizada? Porque as pesquisas estão mostrando que para você emagrecer, tem que consumir gordura. Por quê? Porque sacia, né? A gente começa a descobrir que o animal, por exemplo, que consome capim, vou falar assim, forrageiras, dependendo da forrageira, ele só se alimenta de forrageira, ele produz o ácido linoleico conjugado. Isso te cria algumas proteções no corpo. E olha que eu estou falando da gordura, que é uma coisa polêmica. Na questão do leite A2, né, que é uma questão de genômica, a gente já tem produtos no mercado sendo consumidos, e a gente tem um movimento chamado Ideas for Milk, e a gente premiou quem iniciou, a empresa que iniciou isso no Brasil, porque é uma tendência muito sólida de crescimento de demanda para atender um tipo de público. Eu acho até que é uma atitude muito inteligente da nossa parte combater o discurso contrário ao leite, não utilizando do mecanismo da agressão aos produtos que são competitivos. Eu acho que tem que ter a questão do marco regulatório, separando o que é leite e o que não é, mas nós precisamos falar dessas virtudes que nós temos com os produtos brasileiros e incorporando as tecnologias mundiais que já estão aí disponíveis. Vou pegar essa questão do leite A2, né? Nós somos um país... Bom, primeiro, nós somos o único país do mundo que fazemos agricultura em ambiente tropical. Isso é uma grande diferença. Segundo, nós conseguimos fazer isso com ciência, com brasileiros. Foram brasileiros que tropicalizaram a soja e que a única coisa que falta tropicalizar é o trigo. Mas já tivemos a primeira colheita de trigo no Ceará agora em outubro. Então, logo, logo, até o trigo também vai estar tropicalizado.
E as raças, a gente trouxe, né, os produtores, porque são dinâmicos, trouxeram raças zebuínas para cá, e uma das características dos animais zebuínos é que eles têm maior facilidade, é mais fácil encontrar um animal com um alelo A2A2, e eu acredito que isso vai ser um diferencial cada vez maior no consumo. A ciência vai aportar muito conhecimento da agora para frente. Por exemplo, a nanotecnologia vai fazer com que hoje o resíduo que fica no leite quando a gente utiliza antibiótico tenderá a desaparecer. Por que tenderá a desaparecer? Porque a gente, isso na Embrapa a gente está trabalhando com isso. Eu peço a gente, desculpa, não, eu que lhe peço desculpas, mas infelizmente o nosso tempo ele está esgotado. A gente falou, temos tantos assuntos aqui. Eu na verdade, nem comecei ainda a fazer os questionamentos aqui, ali explorar como eu deveria explorar, mas é uma pena. O nosso tempo realmente ele é bastante limitado. E aí é o que o senhor falou, né? Eu como homem agora não tenho escolha. Eu vou ter que, infelizmente, encerrar o programa, porque se tivesse outra alternativa não teria por onde correr. Eu agradeço demais a gentileza da sua participação, a atenção que o senhor deu para a gente. Muito obrigado. Desculpa interromper o programa assim de uma maneira tão abrupta. O senhor vinha num raciocínio tão interessante, né, Eveline, né, Vânia? Mas, infelizmente, a gente está super limitado nesse ponto. Eu espero que a gente retome esse assunto logo, logo. Olha, eu vou terminar tomando leite de vacas e pessoas felizes. Maravilha, Esse é o lema aqui nosso na Embrapa, e eu estou convencido que o programa de vocês caminha para esclarecer um pouco essa questão. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço a gentileza. Eveline, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço a participação, obrigada, professor Paulo. Para quem não conhece aí, eu peço para seguir o Priori Agro lá no YouTube, o canal que compactua com a ciência, só conteúdo comprovado cientificamente, como a gente falou aqui. E vou passar a palavra para a Vânia, porque ela também tem um veículo de comunicação maravilhoso para contar para vocês aí. Muito obrigada, Leandro, obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutor Paulo. E realmente a gente tem aqui no sul de Minas o jornal Folha AgroSul, que estamos aí acompanhando a produção de leite. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Nós conversamos com o chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, doutor Paulo Martins. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau.